Agora, gente, vamos falar de um assunto que já é terrível por si só. Cíntia, vem aqui para... Duas mulheres é melhor pra gente... É aquele assunto? É. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Uma das histórias mais escabrosas que a gente vê, e não estou dizendo só desse caso, mas de milhões de casos que acontecem, são crianças que são estupradas e principalmente por parentes. E esses dias a gente teve o caso daquela garotinha de apenas 10 anos, gente, que foi estuprada desde os 6 pelo tio, morava com os avós. Isso. Tio de 33 anos. 33 anos, foragido. Desgraçado, né? É a palavra mais leve que eu consigo falar pra ele. Desgraçado. Desgraçado. E ele estuprava a sobrinha desde os 6 anos. A menininha tadinha, gente, 10 anos, né? Morava com os avós. Eu acho que você vai imaginar que a criança vai falar para a avó, para o avô. E aí, muitas vezes, o estuprador, o agressor, acaba pressionando. Se você falar, eu te mato, mato sua avó, mato seu avô. Ela começou a sentir dor abdominal, correram com ela para o médico. Ela estava grávida de 4 meses e pouco. Isso. Inicialmente disseram com 3, Kátia, e agora dava quase 5 meses. Gente. O que a gente traz, primeiro essa notícia tomou conta o final de semana inteiro, todo mundo falou é um absurdo. O que a gente pode trazer agora para vocês em primeira mão é que ela já passou pelo procedimento, desde ontem foi dado como início, e hoje por volta das 11 da manhã, o hospital disse, então, que foi concluído o processo de aborto. Né? A família morava em Recife, né? A família morava no Espírito Santo, né? Não, em Recife foi para o Espírito Santo e depois teve que voltar. Fazer o procedimento, Exatamente. porque em Recife não tinha. Não, foi em Pernambuco, Pernambuco ela fez o procedimento, porque o hospital, na verdade, o que acontece? Houve uma autorização para ser feita na justiça, o hospital não quis fazer. Assim, em casos de estupro, gente, existe uma lei que se pode fazer o aborto. Quando é com criança, mais ainda, porque coloca em risco a vida da criança. Imagine uma garota de 10 anos dando à luz. Por mais que você fale, mas é cesárea. O útero, gente, demora... Eu não sou médica, mas depois de tantos anos fazendo entrevista com médico, o útero de uma criança de 10 anos, ele não está preparado ainda para esticar, como de uma mulher adulta, para receber uma criança e para dar continuidade a essa gravidez. E fora a estrutura também, eu acho que corporal, tudo, física, né? Não só do útero ali, né? E aí, o mais absurdo que eu achei, que ao invés das pessoas irem atrás desse tio que está foragido, de acharem um absurdo um negócio desse, as pessoas começaram a massacrar a família da criança que já estava... Gente, imagine a cabeça desses avós. Indo, mandando telefonema, mandando o diabo a 4 para casa desses avós, para os avós convencerem a garota de não fazer o aborto. Que é direito dela por lei. É uma criança, uma criança gerando uma criança. E a lei resguarda tudo isso. Resguarda porque ela correria risco de vida, justamente por não ter o útero dilatado da maneira suficiente. Estupro também a lei prevê que você tem autorização para fazer o aborto. Então, assim, sinceramente, essas pessoas que são contra, eu acho que elas deveriam refletir um pouquinho, se colocar no lugar da família e compreender que não era o momento de encontro uma criança ou uma família, mas sim, busca pela lei. Era o momento de abraçar, na verdade, essa família. Imagine agora os 2 avós que cuidavam da menina e que muito provavelmente o tio tinha uma relação nessa família muito mais próxima. Então, normalmente, esses estupros acontecem justamente com alguém conhecido e agora vão ter que lidar com um problema desse. Essa situação complicada. E só reforçando, Kátia, então é o seguinte, a situação acontece no norte do Espírito Santo, onde ela mora, e aí lá o hospital se recusa a fazer isso e ela é levada, então, para o Recife, onde ela fez o aborto, acompanhada com o médico, tudo muito direitinho. A história é super triste, comovente. Eu te confesso que hoje, quando eu li detalhes dessa história, é muito revoltante, né? Gente, é terrível. Sabe que a gente foi até conversar com a doutora Daniela Closer, que é ginecologista e obstetra, para explicar para a gente, uma criança de 10 anos, numa situação como essa, o que pode acontecer? Vamos ver? Vamos lá. Falar um pouquinho dos perigos da gestação aos 10 anos de idade. Os órgãos sexuais dessa criança são imaturos, ou seja, eles ainda não estão desenvolvidos adequadamente para receber uma gestação. O grande perigo disso é a morte materna. Ou, em alguns casos, esse útero leva a uma atonia uterina, com consequente esterectomia, que é a perda desse útero, não podendo gestar novamente. Dados do Ministério da Saúde demonstraram, em 2015, que crianças de 10 a 14 anos foram 66 óbitos para 100 mil nascidos vivos, um número considerado alto. Então, aí a gente vê uma
série de pessoas, eu estou buscando até palavras leves, porque a minha vontade era falar outras coisas. Uma série de pessoas se posicionando na frente do hospital e gente madura, não estamos falando de gente sem informação, de gente madura, muitos estudados, que estavam na porta do hospital barrando a entrada do médico e pressionando a família da garota, olha lá, a não aceitar algo assim, porque, gente, Kátia, eu não sou a favor do aborto, eu nunca faria. Eu estou dizendo para mim, para os outros, eu acho que são decisões que cada um tem que tomar. Para mim, eu não faria. Não estou dizendo em caso de estupro, estou dizendo, eu tive meu filho com 18 anos, eu nunca faria um estupro, porque eu passaria ano após ano imaginando, me até arrepia, como ele estaria se tivesse comigo. E eu tive o Ti muito nova e não me arrependo nunca, em hipótese nenhuma, 18 para 19 anos. Agora, num caso como esse, você viu a doutora falando, uma garota de 10 anos que não tem os órgãos sexuais nem da forma correta ainda, nem prontos para uma relação sexual. Um útero que não tem a flexibilidade de conseguir aumentar de tamanho para receber esse feto no crescimento e que ela simplesmente poderia, em alguns casos, morrer, em outros, ter que ser arrancado o útero da garota simplesmente porque ela levou à frente uma gravidez que foi vinda de um estupro do tio. Estupro esse, importante ressaltar que acontece desde os 6 anos de idade, essa menina é violentada. 4 anos a menina sendo estuprada. Estuprada e ameaçada, e por isso também não contava. Então, sabe o que me deixou mais indignada? Isso tudo é terrível, as pessoas pararem lá, eu também acho terrível. Agora, essa menina, essa tal de Sarah Winter... gente, olha, Sarah, eu vou te dizer uma coisa, você devia, sabe o que eu acho? Ficar presa trancada em casa de vergonha e nunca mais botar sua cabeça para fora de casa. Porque, gente, ela expôs o nome da criança, ela colocou, fez um post na internet, fez o nome da criança, deu informações todas da criança, pedindo para as pessoas irem lá para ajudarem a evitar que a criança fizesse esse aborto. O nome e endereço. Por que ela não cuida da vida dela? Por que ela não faz alguma coisa? Podia ter feito e devia, viu, dona Sara, fazer um post buscando as pessoas, de quem tiver informação, colocado a foto do tio estuprador, para quem tivesse informações, para entregar o estuprador. E não você ficar levantando e dando o nome de uma criança. Gente, isso é contra a lei. Você não pode expor uma criança desse jeito. E essa criatura que se diz influencer, que pra mim, eu vou te dizer, pra mim isso é nada, quer dizer, nada é muito. Como que você faz um negócio desse? Você não acha, Cíntia? Pelo amor de Deus, isso é crime. Ela é crime, gente. Porque imagine se os amiguinhos não sabiam da história, se outros parentes e vizinhos não soubessem da história, agora todo mundo tá sabendo. Como essa menina vai crescer? E é direito da criança com 10 anos de idade ter a identidade preservada. Então, é um direito para que ela cresça. Ela já vai ter que ter um acompanhamento psicológico. Ela já vai passar por uma situação tão difícil ao longo da vida que o mínimo que ela precisava é dessa exposição. E vamos falar? E vindo de uma mulher. Aí eu fico possuída. Porque criatura, dona Sara, você é mulher. Se você tivesse 10 anos, se eu te estuprasse, o que você ia achar? Você ia estar achando a mesma coisa que você está achando na vida dos outros? Você não toma uma vergonha na cara, não tem responsabilidade e age como uma pessoa digna que você tem que ser. Gente, não interessa se cada um é favorável ou não ao aborto. Eu sou contra. No meu caso, eu nunca faria, como eu disse. Mas, vamos deixar a religião de lado? É uma criança de 10 anos que foi estuprada pelo tio há 4 anos. 10 anos. Pensa você com uma filha de 10 anos que o tio estuprou e a criança pode morrer porque vai ter um filho vítima de um estupro. Exatamente. Mesmo que fosse uma mulher adulta, criança ainda pior. Cada um tem o direito, apoiado pela lei, de fazer sua decisão. Cuida, cada um, da sua vida. Vai atrás, se dedica de ir atrás do desgraçado, do tio que estuprou a menina por 4 anos. E que tá foragido. E que tá foragido? Aí ninguém pôs a fotinho do tio como forma de indignação. Mas vai pôr o nome da criança. Sim. Importante dizer que, nesse caso, o Ministério Público já tomou ação contra a Sara e todos os sites também que replicaram essas notícias. A notícia vai precisar ser tirada do ar. Mas vou te falar, isso é pouco. Sabe por quê? Já foi. E hoje em dia, você dá um print na tela, 2 segundos que ficou no ar, pronto, já espalhou. O dano que ela causou, eu acho, ela devia ser processada. Olha, ela devia ser lascada, se você quer saber. Ela que já responde o processo, inclusive, né? Mas não, mas tem que ser presa. Eu acho que ela devia ser presa, porque isso não é uma atitude digna de uma pessoa. Vocês põem uma criança, então por que a gente tem lei nesse país? Se a casa da mãe Joana, cada um faz o que quer? Muito triste. Impedida de continuar publicando. Ela deveria ser proibida. Impedida. Ela não é uma formadora de opinião. Não, isso é uma formadora de atos inaceitáveis. Sim.
E é o que a Cíntia falou, você também falou, ainda coloca uma chancela nessa menina, fica marcada pro mundo, porque ela já vai ficar com essa marca pro resto da vida nela. Então. E agora, ao longo da vida, as pessoas vão comentar, vão lembrar, vão questioná-la, né? Os vizinhos todos, os colegas de classe, todo mundo agora já sabe quem é. Você acha que, na verdade, a lei protege a criança por quê? Para ela não ser exposta de novo. Aí vai essa imbecil e faz um negócio desse? Sim. Não é? A menina acabou sendo vítima de um outro tipo de crime provocado por uma mulher que, no caso, primeiro que não tinha que se intrometer. Se fosse para se intrometer, pelo menos ajuda, né? Polícia, né? Não, e vocês viram o que aconteceu? Ela diz que é feminista, né? Ela tem umas bandeiras. Nossa, é a militância seletiva que me incomoda bastante. Ela é militante o quê? É a militância seletiva, né? É quando é interessante para mim, eu levanto a bandeira. Quando eu já acho diferente, né? Ela é antifeminista. Primeiro que eu detesto esse negócio de levantar a bandeira. Eu acho assim, existe só o que é certo e o que é errado. O respeito tem que existir para todo mundo. Todo mundo tem seus direitos, seus deveres. Então, dona Sara, toma conta da sua vida, porque a tua deve estar bem do lado, jogada de qualquer jeito, né? Você está se importando em fazer o mal para os outros, além de tudo. E você viu um médico dizendo como que a garota de 10 anos, quando perguntada, porque passou por um tratamento psicológico, um acompanhamento psicológico, não um tratamento, para ver como estava a cabeça dessa criança, porque ela tinha decidido que ela queria fazer o aborto. Uma criança de 10 anos tem que decidir uma coisa dessa. E aí, você viu o que a menina disse? O psicólogo disse que cada vez que falava disso, a menina chorava, abraçava o ursinho e dizia que não queria ficar com aquilo, que não queria ficar com aquilo, porque por 4 anos o tio estuprava ela. A dor dela, né, cara? Tem aqui aspas, ó. Entre aspas, ela apertava contra o peito um urso de pelúcia e só de tocar no assunto da gestação entrava em profundo sofrimento, Kátia. Gritava, chorava e negava a todo instante. Só dizia que não queria essa gestação. Fecha aspas. Então, aí, você que desocupado, que foi pra frente do hospital em prol da religião, gente, religião não é pra orientar a gente a fazer o bem, a gente buscar fazer tudo que a gente pode pelo outro. Não é isso. Eu encaro religião desse jeito. É pra gente se tornar uma pessoa melhor. E aí você vê que a criança está passando por tudo isso e você vai fazer lá uma passeata, sei lá como você chamou esse ato horroroso aí, para proibir a criança de fazer algo que é o direito dela e que você devia estar preocupado com a parte emocional dela. É direito apoiado pela lei, porque você acha, tudo bem, eu também acho, um feto de 5 meses é muito grande, enfim, mas como que foi feito isso com essa menina, essa agressão? Vamos fazer uma outra agressão em cima da criança? Ela já está sendo, né, vítima de sucessivas agressões desse aspecto, dela ter que tomar decisões que uma criança de 10 anos não tomaria. É emblemático saber que ela tinha um ursinho de pelúcia nas mãos, porque é isso que a gente espera dela tinha que ser de uma isso, criança né? de 10 anos. E a religião, como você disse, Kátia, a religião ela tem que trazer paz. A religião tem que nos colocar num caminho de paz, que traga benefícios, que nos traga coisas boas. E não você impor nada, ainda mais de uma vida que não é sua, né? Faça oração, emane, sei lá, de acordo com o que você acredite, energia para as pessoas. Multiplica o bem, gente. Olha, tudo gente barbuda. Uma coisa, você fazer manifesto, não sei o quê, contra o aborto, em outras situações. Tá bom, vai lá e faz. Enfim, eu acho que todo mundo tem que cuidar da sua vida, mas se você acha, vai lá e faz. Agora, com criança que foi estuprada, pelo amor de Deus, a pessoa fez ali, Kátia, vigília e tal. não tinha vigília nenhuma em pró da garota contra o tio. Da prisão do tio, né? Vamos achar ele, sei lá, vamos ajudar a polícia, né? Não é? Mudança na lei. Na lei, mas pena perpétua pra pedofilia. Vamos mostrar que devia ter. Estupro de menor. Castração química. Vamos fazer rebelião, qualquer manifestação coisa que fosse, isso, né? Um movimento qualquer, mas para prender o tio. E não para já deixar a vida da menina que já tá um lixo. Vamos falar a verdade? Um lixo e meio, gente. Pelo amor de Deus. Eu tive a situação, Kátia, a sua opinião pessoal de cada um de nós, nesse momento, é para guardar para você, porque é lei, ela é a vítima, ela foi estuprada e a lei permite e determina que pela vida dela ela seja salva ali. Vamos fazer o seguinte, dentro de cada um do seu credo, do que você acredita, que não importa se você chama de religião ou religiosidade, vamos fazer uma prece para essa menina, para essa família, para esse anjinho que estava com ela e que veio de um outro jeito, e aí vai dentro do credo também de cada um acredita numa coisa, mas que todos eles envolvidos nessa história, que eles sejam recebidos aí pela grandiosidade da bondade de Deus, ou do que você acredita, para aliviar um pouquinho a dor dessa família toda. E que esse tio, esse pague as peninhas do inferno, que é o que eu acho que devia acontecer.